E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí que o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro. Já é um aperitivo aí, já é um esquenta para a final da Copa Libertadores da América. Mas o jogo de hoje é o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E o Botafogo precisa aí desta vitória para, se distanciar ainda mais do segundo colocado ali. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou, palpite, quem a mídia falou que irá ganhar esse jogo, e muito mais, então assiste esse vídeo até o final. Vamos, Galo e Botafogo. Muda pra Galo e Botafogo, vamos falar desse jogo que é também a briga pelo título e é depois da partida do Palmeiras, mais à noite. Hino lindo! Gabriel Milito, olha lá, Zé, quem que ele escala ali, Zé? Vai lá, Zé. Everson, Saravia, Batalha, Lianco, Scarpa, Fausto Vero, Otávio, Rubens ou Alisson, Bernardo, Daverson, Orruque e Paulinho. Muito bem! Vai com o time E agora, titular, hein? o hino do Botafogo. Bernardo ou Daverson não dá, né? Pelo amor de Deus, né? Vai ter time titular. E esse hino também é lindo. O Botafogo tá na final da Libertadores com o Galo. E aí, olha lá, ó. O Fogão, o glorioso, o time da estrela solitária de Arthur Jorge vem com o John, que pode pegar seleção, hein? Vitinho na lateral direita, Bastos, o melhor zagueiro do Brasileirão. Barbosa é o seu parceiro e na esquerda eu espero Alex Telles, não Cuiabano, mas são duas ótimas opções. Na volância, como diz o Zé, Gregory e Marlon Freitas, que está nesse ano on fire. Na frente, Júnior Santos ou Luiz Henrique pós-seleção, por isso Júnior Santos a primeira opção ali. Eduardo ou Savalizo, que também tem data FIFA também. Na esquerda, Almada e Tiquinho Soares na frente, não Igor Jesus. Tá na seleção, exatamente, ali tá, volta de data FIFA. Qual a tua opinião, já que você abraçou aí o Palmeiras, você abraça quem? Olha, depende, se jogar o Bernard, o Botafogo vence. Passa pelo Bernard, é isso. Se o Bernard for escalado e o Daverson ficar no banco, o Botafogo vence o jogo. Agora, se começar o Daverson, vai dar empate. Por que você tá rindo? Que ele é totalmente fora da casa. Eu gosto da filosofia dele, eu gosto. Eu tenho minhas crenças e minhas idiosincrasias. Não, peraí. Uma simples classificação para Libertadores já resolveria a vida de muita gente pra temporada. É verdade. Que vem, porque aí também mexe no cofre, mexe no objetivo. E a própria disputa, claro, pela competição. Ser campeão também, bater 47 milhões também, ajuda bastante. Existem bons motivos por aí, em jogo hoje por aí, hein, Rafa? Certamente, Bruno, Mari, Marra e Capita. E o Atlético não tem garantia de que vai ser campeão da Libertadores. Vai jogar uma final contra o Botafogo no dia 30, lá em Buenos Aires. Aliás, sobre essa decisão, uma vez que logo mais aqui em BH nós teremos o que está todo mundo chamando, inclusive a imprensa local aqui de Minas, de prévia da decisão da Libertadores, para esse jogo do dia 30, ingressos esgotados, mais de 45 mil pessoas, isso em relação ao segundo lote, já adquiriram as suas entradas, teremos a presença maciça de botafoguenses e atleticanos. Então o foco está nesta partida para ambos, só que o Botafogo também tem que cuidar da sua liderança no Campeonato Brasileiro, E claro, por ter 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras na pontuação, não pode vacilar e precisa levar a sério o jogo dessa noite contra o Atlético na Arena Independência com portões fechados. Eu fiz um mistério também na última participação e prometi falar um pouquinho mais sobre as condições dos jogadores de ambas as equipes que serviram as suas seleções na data FIFA. Importante dizer que Botafogo e Atlético tratam os seus selecionáveis de maneira diferente. Do lado atleticano, como não participaram dos treinos de preparação para o jogo de hoje, Júnior Alonso, o Alan Franco e o Vargas estão fora da partida, não foram relacionados. Além disso, o Guilherme Arana com problema no tornozelo direito é outro desfalque da equipe do Atlético. Zaratio tem grande possibilidade de ser titular, compondo o meio-campo com o Otávio, o Fausto Vera e também o Gustavo Scarpa, com a dupla de ataque composta pelo Hulk e o Paulinho. O Atlético deve jogar no 4-4-2 essa noite contra o Botafogo às 9h30 na Arena Independência. Já do lado alvinegro carioca, o tratamento é diferente. O Botafogo espera, ao longo do dia, por 5 jogadores que serviram às suas seleções. Eles vão vir em voos de carreira, como se diz, Não são voos fretados. 2 dos 7 convocados já se apresentaram. O Gatito Fernandes, reserva na seleção paraguaia e reserva no gol do Botafogo, e o Bastos, que pediu dispensa do segundo jogo de Angola para poder voltar mais cedo e treinar ainda no Rio para o jogo de hoje. E os outros 5? O raio-x é o seguinte:
volantes. 2 deles não entraram em campo ontem. Alex Telles pela seleção brasileira e o Thiago Almada pela seleção argentina. Significa dizer que ambos serão titulares essa noite contra o Atlético Mineiro. Os outros 3, Savarino jogou 72 minutos na derrota da Venezuela para o Chile. Igor Jesus jogou 60 minutos no empate do Brasil com o Uruguai e o Luiz Henrique, nesse mesmo jogo, atuou 36 minutos. Esses 3 jogadores devem começar no banco. E com isso, Eduardo, Tiquinho Soares e o Júnior Santos ganhando oportunidades na equipe titular. Tudo ainda no campo da hipótese, até porque nem os jogadores do Botafogo sabem a escalação. Arthur Jorge só fala para eles na preleção, minutos antes da viagem do hotel até a Arena Independência, meus amigos. Opa, e a gente já vai começar então a desenhar esse possível Atlético e esse possível Botafogo, porque vale muito. Nos últimos 10 jogos... Eu preciso ler essa parte mesmo? Por uma questão jornalística. 1 vitória para o Atlético, 4 empates, 5 derrotas. 23,3% de aproveitamento, 7 gols marcados e teve mais gols sofridos. Já o Botafogo inverte a tela, né? De trás para frente. Verdade. 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 63,3, 14 gols marcados e 5 gols sofridos. Se você olha na tabela, você vê a diferença do momento. O número ali é só desenhando como isso aconteceu. E hoje vai ser um jogo também que a gente vai entender como o Atlético vai se comportar com portões fechados, né? Porque o jogo é no Independência, vai conseguir tirar a pressão, vai tirar talvez o calor do jogo, porque as duas equipes precisam vencer, Marra. Sim. Vamos lá. A situação no Atlético, a última entrevista coletiva do técnico Gabriel Milito, logo após a última derrota para o Atlético Paranaense, foi até uma entrevista curta, né, 10, 12 minutos, e ele falou de mudanças no time. Uhum. Essas mudanças devem passar por nomes e devem passar talvez por forma de jogar. E o Atlético tem uma boa oportunidade agora, porque pega uma sequência de jogos, uma boa oportunidade, uma péssima oportunidade, porque pega uma sequência de jogos com times que questionam. Pega o Botafogo agora em casa e pega o São Paulo no Morumbi. São 2 times que talvez o Atlético consiga dar uns passinhos para trás. E tipo, ok, vem cá e ganha. Porque eu vou tentar jogar mais no seu erro, como o Atlético fez nas Copas e não consegue fazer no Campeonato Brasileiro. Existe uma clara falta de motivação, talvez, de concentração melhor, nos jogos de Campeonato Brasileiro, mas a corda já apertou. Se você observar, o Atlético está equidistante da zona de rebaixamento e do grupo dos 7 primeiros, que é um grupo de Libertadores. Quando eu digo equidistante, é isso mesmo que eu estou falando, é o mesmo número de pontos. Né? Maluquice, né? Eu acho que o Atlético não corre risco de rebaixamento, mas não dá para ficar retardando isso. Até para ter um pouco de tranquilidade para a confiança voltar. Em relação ao técnico Gabriel Milito, aí eu não vou fazer especulação, aí eu vou dar uma informação. Opa! Não tem o menor risco de ser demitido. Sim, 0,00001. Aconteça o que acontecer em Buenos Aires. Sim. O Atlético desenha planejamentos, plano A e plano B, para a próxima temporada. Mesmo se eventualmente não for para a próxima Libertadores. Isso seria um A com Libertadores e um B sem Libertadores. Não, o plano A com Libertadores é o fim da picada. Por quê? Por quê? Porque aí o jogador que já está cansado, daqui a pouco ele vai ter um Mundial nesse ano ainda. É verdade. Sim. Aí, ou seja, se ele vai ter um Mundial, ele não vai ter férias. Não. Porque o Campeonato Mineiro começa dia 12, eu acho. E aí, então ele pode tirar no meio do ano? Não, porque no meio do ano vai ter o outro Mundial. Então o plano A é horrível. E o plano B ele é mais feio ainda, porque ele não tem Libertadores e ele não tem outras competições, mas aí é descanso. Né? E todos os planos, A, B, C, Mas eu prefiro J... esses mundiais aí. Claro. Jogador... Só para fazer essa observação. No calendário, eu vou consultar. Eu sei que vai apertar um pouquinho, mas eu prefiro mais esses 2 mundiais. Eu vou consultar uma amiga minha que é atleticana daqui a pouco. Eu acho que ela prefere também. Isso. E meu primo também prefere. Tão ruim não é tão ruim assim. Todos os planos Querem que eu pergunte para a Lagoa? Pergunta aí se o jacaré da Lagoa da Pampulha concorda. Todos os planos... Você quer jogar? Sim. O jacaré respondeu que sim. A força da natureza dizendo. Todos os planos são com o técnico Gabriel Milito. A não ser que o técnico Gabriel Milito fale. Não quero ir embora, cansei e tal, mas ele tem contrato. Sim.
O Rafa estava contando pra gente dessa logística dos jogadores do Botafogo, então, Fábio, que atuaram ontem e que vão atuar hoje, que vão atuar no sábado, e que vão atuar na terça e que vão atuar no outro sábado. Então são 10 dias, 4 jogos. Intensos. Né? E com um de ontem pra hoje é viagem, né? E não é só que o cara jogou e não dormiu. Sim. É possível o cara entrar em campo 2 dias assim, Fábio, sem nessa condição, ter jogado tarde em outro país, no caso de, né, alguns jogadores jogaram aqui no Brasil mesmo, né, Luiz Henrique, por exemplo, Então, ou o Igor Jesus, mas como é que é isso? Tá, Bruno, não é o melhor cenário, né? Mas eu acho que num momento como esse, com as competições aí se afunilando e você tendo a possibilidade, como o Botafogo, de ser campeão brasileiro, de ser campeão de uma Libertadores, acho que isso traz muita motivação para os atletas. A gente pode perceber, talvez, assim, um desgaste durante o jogo, mas eu acho que o cara se sente muito motivado, sabe? Assim, eu falo por mim, não consigo falar pelos outros, né? A gente fala pela experiência que a gente teve, mas já imaginando um cenário com esses jogadores e se falando de Botafogo, com o que a gente percebe nas entrelinhas ali, porque é um time muito motivado, é um time que, quando acaba os jogos, né, e a gente fala de uma sequência, e os resultados de vitória aparecem, você percebe a energia dos caras ali com relação a esses objetivos que estão sendo traçados. Então, assim, não é o melhor cenário. Eu acho que você precisa, o atleta, né, mesmo de alto rendimento, ele precisa de um tempo mínimo de recuperação, e você, como um atleta de alto rendimento, sabe muito bem disso, então fica como um elogio também, mas... Fala de novo, olhando para Mariana, é isso? ela já entendeu o recado, mas eu acho que para esse momento de decisões, eu acho que os jogadores vão fazer um sacrifício muito grande para estarem em campo e para entregarem o que o torcedor espera. E com relação ao jogo, Bruno, é lógico que o jogo mais importante é a final da Libertadores, né? Mas esse jogo de protocolar aí de hoje não tem nada. Porque eu acho que os dois times têm objetivos. O Botafogo, lógico, né? O objetivo de título brasileiro. Então, um resultado negativo pode fazer o Palmeiras se aproximar de uma forma muito perigosa para o Botafogo com relação a isso. E o Atlético Mineiro, porque precisa jogar bem, precisa mostrar para o torcedor que vai estar em alto nível para essa decisão. Eu acho que, não sei, né? Talvez no Campeonato Brasileiro não tenha tantos objetivos, porque é algo um pouquinho mais complicado com relação a essa vaga. Pode acontecer, mas é um pouco mais difícil. Mas a gente imagina que, logicamente, o jogo da Libertadores é o mais importante, mas esses dois times vão querer entregar o máximo. O Botafogo por pontuação e o Atlético Mineiro por confiança para essa final. Então eu imagino que a gente vai ver um bom jogo. Ô, Rafa, eu vou agora pro extremo, tá? Normalmente a gente faz aquela pergunta mais tradicional, quando o apresentador às vezes fala assim, vamos lá, vou jogar a pergunta básica para iniciar o debate. Para quem que é mais importante o jogo, não sei o quê. Agora eu vou fazer a versão exagerada, tenebrosa e terrível, que é, para quem que seria o fim do mundo uma derrota? Fim do mundo, tá, Rafa? Fim do mundo. Porque nós estamos falando de reta final de temporada. Fim do mundo. Reta final de temporada. Imagina o torcedor ou a torcedora mais apaixonada. Que tem um dia 30 chegando, mas você tem 2 objetivos. Recupera a confiança, volta a vencer, não pode entrar nessa maré negativa, precisa reencontrar o seu futebol, e isso depende da sua temporada que vem. Clube Atlético Mineiro. Botafogo, não posso chegar numa Libertadores, talvez com o Campeonato Brasileiro na minha goela aqui me cortando. Eu não posso ter traumas. Eu preciso ganhar a Libertadores e preciso ganhar o Brasileiro. Fim do mundo, Rafa. Me responda. Bons argumentos. Olha, com base nas informações do eterno trepidante Mário Marra, se o Gabriel Milito tivesse correndo o risco de ser demitido hoje à noite, ou depois desse jogo, da partida contra o São Paulo, enfim, se fosse um cenário de instabilidade para a sequência do trabalho do argentino, eu diria que seria o fim do mundo para ele. Mas não consigo chegar a esse extremo em nenhum dos dois lados e vou justificar a minha avaliação mediante o seguinte prisma. O Atlético Mineiro sabe que para poder chegar à Libertadores do ano que vem, precisa ganhar a Libertadores desse ano. Não há nada que garanta ao Atlético a Libertadores de 25 ganhando o jogo de hoje. Ele pode perfeitamente ganhar do Botafogo hoje e não acumular a pontuação necessária para estar na pré-Libertadores do ano que vem. Tem clubes ali naquela zona intermediária com uma espécie de desejo matemático semelhante, embora com menos munição. Corinthians, Vasco, o próprio Bahia. Então não é o fim do mundo para o Atlético, né? Agora, se fosse um cenário mais tenso para a sequência do trabalho, eu diria sim que seria para o Galo. Para o Botafogo, não. Eu entendo a sua narrativa, né? Associando o jogo, por exemplo, contra o Palmeiras, que vai ser na terça-feira que vem e tudo mais, mas assim,
assim, a sensação que a gente tem é que o Botafogo tem capacidade de se manter em um nível de competitividade muito alto, mesmo que tropece no Brasileiro até o jogo contra o Palmeiras. Terra arrasada, fim do mundo, apocalipse. Acho que nem é pro Jacaré da Lagoa, viu, Mário? O Jacaré tá tranquilaço. Isso aí. Eu amo a manchete do Jornal O Tempo, que é: Jacaré da Lagoa da Pampulha está cada vez mais gordo e tranquilo. Eu só queria estar tranquilo. E é que já descobriram que não tem só um, né? Tem Onde eu alguns. passo. Agora, pelo que eu percebi, o atleta discordou do Rafa. Vai, Não, eu atleta profissional, me conta. Eu discordo. Alto rendimento. Aí é o lado psicológico do esporte. Não, mas aí porque eu acho que pode... Eu não acho que seja o fim do mundo também. Mas acho que pode ser pior pro Botafogo, dependendo do resultado do Palmeiras. Pior pro Botafogo? Sim, claro. Se o O Atlético Mineiro não vai vencer mais nenhum jogo. Ele vai chegar pra final da Libertadores espancado, esmurrado, cansado. Mas no Como Brasileiro, assim, Mari, vencer isso é mais um algo jogo? Tem comum. mais 2 jogos. Mas é isso, o Atlético não ganhou. O outro. Mas aí o próximo ele ganha, ele perde. Não, mas o próximo ele ganha, ele perde. O próximo nem ele ganha, gol ele tá perde. Chegou à fazendo. final da Libertadores. Nem gol tá fazendo. Com relação à confiança, tem Então, impacto. só que E tudo... pro Botafogo também, por isso que a minha pergunta foi tenebrosa. Fim do mundo. É que né, no caso de dois, e também a pergunta é boa, porque são dois times que podem, que seria o fim do mundo para os dois ficarem sem 2 títulos. O Atlético tinha a Copa do Brasil e a Libertadores, ele já está sem a Copa do Brasil, tem a Libertadores em jogo. E seria o fim do mundo para o Botafogo ficar sem os dois também. Claro. Então acho que o resultado de hoje, a derrota hoje, eu entendo que pode ser pior para o Botafogo, dependendo do que o Palmeiras fizer mais cedo. É que o Palmeiras sim, joga sim. antes, né? Porque o Palmeiras joga. Depois a gente faz essas contas. Mas eu acho que nesse cenário todo, seria pior uma derrota pro Botafogo, dependendo do que acontecer mais cedo. A gente tem que fazer um Sport Center ali de 1 hora ali depois do Botafogo, depois do Palmeiras e revisar essa conversa. E de repente essa E derrota com relação pode... à pontuação, uma derrota do Atlético não tem impacto nenhum pro Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Pro tem nessa Botafogo, questão da... calma. Tem nessa Tem questão uma- de vaga, Não, mas uma tem- coisa mas é o é bem impacto menos na do vaga, que outra o- coisa pro não é o Botafogo. título. Mas aí vamos lá, Exatamente. mas aí, esse é o meu Agora, ponto. com relação à confiança, é uma Porque outra o meu questão. ponto são as duas equipes e mexe na confiança Mexe, das duas. mexe sim. Porque Mas tem interferência pro jogo da Libertadores, O dia 30? Fábio? Hoje? Eu acho que tem interferência, Bruno, se for um placar ou uma distância muito sim. grande de atuação. Tá. Eu acho que isso pode mexer. Aí eu falo, a pontuação é uma coisa. Eu acho que para o Botafogo é muito mais importante a pontuação desse jogo do que para o Atlético Mineiro. Com relação à confiança e dependendo do que aconteça na partida, vamos supor, o Atlético tem uma atuação de gala e vença o Botafogo de uma forma que ninguém esperava, ou com futebol, um futebol muito melhor do que vem apresentando e cause muitos transtornos aí para o Botafogo. Eu acho que isso tem um impacto na final. O Botafogo vence o Atlético de uma forma tranquila, assim, sabe, sem fazer muita força. Eu acho que isso pode trazer algo positivo para o Botafogo e negativo para o Atlético Mineiro. Agora, se for um jogo, a gente imagina um jogo mais equilibrado, 2 times que têm jogadores que podem fazer a diferença, enfim, eu não consigo ver, né? Apesar que de entender, a gente vê da noite vai ser transportado pro dia 30. Entender o né? momento do Atlético Mineiro no Brasileiro, mas eu não consigo ver uma distância tão grande de atuação. Então eu acho que não vai ter um impacto para a final. Mas se isso acontecesse, uma atuação muito diferente, eu acho que poderia mexer um pouquinho ali com os ânimos das equipes. E aí até, não sei se por isso, mas aí as equipes talvez escondam um pouco o jogo, né? Pode ser. Eu acho que o Atlético vai fazer testes. Eu acho também. Acho que vai, até aproveitando que não tem alguns jogadores, né? Faz muita falta o Alan Franco, né? Faz muita falta. Como proteção, como saída, como um jogador silencioso que ninguém percebe que ele está em campo, mas ele está sempre fechando espaço do adversário. Eu percebo que o Alisson está ganhando cada vez mais espaço. E é um belo jogador, um jogador muito jovem. Pode ser que pinte o Alisson. A minha labareda. Não era isso não, mas pode ser também, tá? Gente, por que botaram um negócio de internacional do nada ali, viu? Uma placa. É que eu tô internacional, que eu tô na final da Libertadores. Aqui, ó, Big Boys, aqui, ó. Pra quem não sabe, eu já falei várias vezes, né, Alex? O Big Boys é Palmeiras, né? É verdade, deixa de ser canalha. Olha aí a minha labareda! Aí a CBF fez a gente se encontrar na semana da final da Libertadores, né, Big Boys? Tá tudo certo. Hoje tem esquenta da final da Libertadores. O Botafogo encara o Atlético Mineiro no Independência. A gente vai olhar tudo sobre esse jogo, vamos comentar na volta. E hoje ainda tem outra seleção. Em vez de ser a Selefogo, a seleção brasileira. Tá. Daqui a pouco a gente vai falar da seleção brasileira. Que De nada, hein, Dorival? De nada.
Gerson salvando a vida do Dorival. Hoje De é nada. Hoje foi Tamo você, junto, hein? Dorival. Tamo junto. Cadê? Roda aí o VT. Uma prévia do jogo mais importante da história do Botafogo. O Glorioso enfrenta o Atlético Mineiro hoje às 9h30 da noite no Independência, em um esquenta da decisão da Libertadores daqui a apenas 10 dias. A equipe de Arthur Jorge está invicta a 11 jogos no campeonato e trata cada confronto no Brasileiro como uma final para seguir isolado na liderança. Mesmo com o retorno dos convocados, a escalação segue como um mistério pelo pouco tempo de recuperação dos atletas. 5 dos 6 jogadores que defenderam as suas seleções estiveram em campo em menos de 24 horas. Quem deve ir para o jogo é o zagueiro Bastos, que pediu para ser liberado mais cedo pela seleção da Angola e tem grande chance de estar entre os titulares. A partida será de portões fechados após a confusão na final da Copa do Brasil. O momento do time mineiro também é turbulento antes da grande decisão no dia 30. Além do vice na Copa do Brasil, o Galo está a 7 jogos sem vencer e busca se recuperar antes do confronto histórico em Buenos Aires. Muito bem, a situação aí, esse jogo vai ser no Independência, que não é o estádio oficial do Atlético Mineiro, né, o MRV, mas tá fechado por conta da confusão que aconteceu depois do jogo da Copa do Brasil com o Flamengo, e de portões fechados. Esse é um debate que enfim, na minha opinião, tinha que ser portões fechados para a torcida que fez a baderna, mas para visitante não, porque eu acho o clima que se torna num estádio de portões fechados ruim para todo mundo. Você acaba punindo a pessoa que vai lá, porque fica aquele eco, aquele silêncio de horrível, assim, para quem trabalha com futebol e tem a oportunidade de ir nesse jogo porque tá trabalhando e não torcendo, é horrível, eu acho péssimo. É verdade, Big Boys. Lembra os jogos da pandemia, que eu fazia direto do estádio Newton Santos pela Botafogo TV, e é uma tristeza. É muito frio, é um né? eco que Até pra faz. quem vê pela O apito, televisão, fica sem graça. o som ecoa, assim, é muito ruim. E é ruim pra todo mundo, você acaba punindo o visitante. Agora, falando desse jogo, o Botafogo não tem baixas, não tem suspensos, lesionados e nada mais, né? Assim, tem o Rafa, tem aqueles que a gente já sabe que estão lá, mas assim, dos que a gente sabe, não tem. Só que tem as dúvidas. Gatito, que estava com a seleção do Paraguai. Igor e Luiz Henrique com a seleção brasileira. O Savarino, que jogou uma minutagem alta na Venezuela. O Almada, o Vene trouxe aqui, que não entrou no último jogo da Argentina, então já é um facilitador ali. Você acha que dá para algum desses personagens, ou Flavinho? Vamos considerar aí, o Savarino é a situação mais difícil, foi importantíssimo, fez gol até, né? Foi muito bem nos 2 jogos. Gol contra o Brasil. E fez um gol ontem, então o Savarino eu descartaria. O Igor Jesus, que começou jogando, né, as 2 partidas, também acho que vai ficar complicado para ele. O Tiquinho deve fazer esse papel de centroavante. O Luiz Henrique, acho que dá pra jogar. Entrou ontem no meio do segundo tempo. Ele ficou 32 minutos 32 minutos em campo. E o Igor, 57. O Luiz Henrique é jovem, se não tiver um desgaste da viagem, conseguiu um repouso, eu acho que o Luiz Henrique dá para jogar. O Almada não jogou, o Bastos já tinha voltado. Então, dessas baixas aí, eu acho que ficaria nesses 2 jogadores, no Savarino e no Luiz Henrique, que são 2 jogadores importantes, vão fazer falta. Provavelmente o Júnior Santos deve entrar no lugar do Luiz Henrique, o Tiquinho no lugar do Igor Jesus. Não dá para dizer, o mesmo nível, o momento é diferente, né? Não é à toa que o Igor Jesus é titular da seleção, Luiz Henrique talvez o melhor jogador do futebol brasileiro hoje. Então são 2 ausências sentidas sim, né? São os caras diferentes aí do Botafogo, junto com o Savarino também, que tá fazendo uma ótima temporada, vão fazer falta e pega um Atlético em crise, pressionado, né? É curioso a situação do Atlético, ele tá numa final da Libertadores, mas não vence a 7 jogos, tá numa pressão, já mirando que se não ganhar a Libertadores se complica para conseguir a vaga na Libertadores do ano que vem pelo Brasileiro. Então vai ser complicado. Esse jogo é difícil, o Atlético tem que vencer, vem pressionado. E a data FIFA acaba, de fato, atrapalhando o Botafogo, né, Vene Casagrande? Que tem ali o seu quarteto fantástico, que é o Almada, o Savarino, o Igor Jesus e o Luiz Henrique. É a engrenagem positiva e ofensiva do Botafogo, com o repertório já todo afinado ali entre eles, com essas minutagens que são cada vez maiores. Só que foi o que o Flávio trouxe.
Você troca, pensando em troca por troca, por exemplo, o Igor no Tiquinho. São características um pouco diferentes, não tantas, mas um pouco diferentes. E o momento também diferente. Só que eu não acho que você vai ter uma queda de rendimento nessa troca. Só que o Eduardo deve jogar no lugar do Savarino. Pois é. Aí você tem o Júnior Santos, que entra no Luiz. O Luiz Henrique, pra mim, eu já falei várias vezes aqui, ele é o ponto de brilho do Botafogo. É o diferente, Ele é o diferente, né? É um Botafogo com o Luiz Henrique e sem o Luiz Henrique. Essa é a minha opinião. Tô contigo. Mas mesmo assim, você tem um cara, que é o Júnior Santos, pra jogar no lado em que ele gosta de jogar, que é o lado direito, que ele acaba não jogando porque tem o cara que é o soberano, que obviamente é o Luiz Henrique. Você tem ele pra jogar no lado que ele gosta, Vene Casagrande. E ele é um cara que, se você for olhar os números na temporada, ele tem um dos melhores números mesmo tendo ficado tão tempo parado. Não, é inegável que na parte técnica a gente vê sim uma perda, porque a gente está falando de jogadores que estavam representando suas respectivas seleções. Mas, se a gente for olhar, cara, você tem um Júnior Santos à sua disposição, sendo que o Júnior Santos foi o melhor jogador do Botafogo no primeiro semestre. Você tem um Tiquinho Soares à sua disposição, você tem um Eduardo, que é um jogador extremamente versátil, pode fazer algumas funções no meio de campo. Pois é, a boa notícia para o Botafogo é que esse time, esse elenco, na verdade, ele é muito bem treinado. Você pode ter uma queda de nível técnico, mas a qualidade tática vai ser a mesma, porque os jogadores são muito bem treinados, eles sabem o que fazer em campo. Independentemente da peça, o estilo de jogo é o mesmo, não muda nada. Então, isso é graças ao trabalho do Arthur Jorge, obviamente. Então, essa é a boa notícia. Esse é o ônus de você ter um elenco muito qualificado. Infelizmente, se você for reclamar na CBF, a CBF vai dizer o clube que tem que correr atrás e contratar jogadores melhores para ter à disposição quando outros jogadores são convocados. E repito, a data FIFA é fajuta, porque ela não ajuda em nada os clubes. O Botafogo está sendo prejudicado, o Flamengo vai ser prejudicado porque não vai ter o Gerson, seu melhor jogador na temporada, o próprio Atlético Mineiro está sendo prejudicado, vários outros clubes são prejudicados. Olha aqui, põe aqui na tela. Olha aqui, Botafogo. Só que o Palmeiras deu sorte, né? Porque os jogadores convocados, eles ficaram lá em Salvador. Porque o Palmeiras joga hoje em Salvador. Contra o Bahia, né? Quinta, né? O Fluminense que joga na sexta, o Arias no intervalo, aí o Botafogo joga no dia seguinte. Não faz o menor sentido isso. Olha aqui, Botafogo pega hoje o Galo, jogo 9h30. Antes, minha maratona já começa 18 horas. Já para tudo, Fernanda. Bahia e Palmeiras. Jogo bom. Muito Bahia. Bahia, vamos Bahia! Tem aí, DJ Careca, música pra gente trabalhar com a energia. Carnaval, a gente tem aí, eu tô com a zica reversa, que tem eu botei uma cor assim pra dar uma zica reversa. Ô Big Boy, não deixou? O Big Boy não deixou tu botar não, ô DJ Careca? Uma música da Bahia, eu gosto da energia da Bahia. Qualquer música da Bahia, qualquer uma, Alex, pra gente energizar. Cláudia Leite, que torce pro Bahia, bota aí. A gente energizar esse estúdio. Às 18 horas, o Bahia recebe o Palmeiras. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não tô aguentando. Aí o Fortaleza que vai perder pro Flusão do Cris na sexta-feira. Ó. Aí, ó. Força e pudor, liberdade ao povo do Pelô. Vai queimando a Bahia. Já me deu muita alegria, Bahia. Inclusive aqui no programa. Aí, ó, o Fortaleza que vai perder o Fluminense sexta-feira, 1-0 Fluminense, gol do John Arias, tá? O Flamengo de Vene Casagrande, que encontra o Cuiabá, que tá mal das pernas, mas não fala muito que me dá gatilho. Hoje, que horas é o jogo? 9h30, 7. E o Internacional, minha gente, se a gente for olhar a trajetória do Internacional, né? Agora, pega o Vasco em São Januário amanhã. Uma trajetória incrível. Eles tiveram muitas pedras no caminho para essa temporada. Talvez um campeonato sem isonomia para mim, porque Internacional e Grêmio passaram por problemas sociais, a gente está furando a bolha do futebol. O Inter estava em algum momento lá embaixo mesmo, mas com vários jogos a menos. Isso psicologicamente é ruim. E o Inter está aqui no retorno como primeiro colocado da competição. A gente não pode deixar de destacar isso aqui do Internacional, que está aí na briga, hein?
E é isso. Ai, meu Deus. Eu não aguento mais, Big Boys. Nossa, essa daí é boa. Foi a carne quanto durou. Foi sincero o nosso amor. Mas chegou ao fim. Que é isso? Ai, fiquei até arrepiado. Ah, é palpite? Palmeiras? Palpite, Palmeiras. Eu vou começar. 1-0 com gol aos 49 do segundo tempo. 1-0 Bahia. Flávio Vinícius. 1-1. Vai ajudar o Botafogo, mas vamos devagar. Vamos Mas devagar. peraí, 1-1, Bahia e torcida, o que Palmeiras. você acha que É o vai que você acontecer? acha que vai acontecer. O que eu acho que vai Eu acho que vai ser isso, ué. 2-1 Palmeiras, é o que eu acho. Ai, sempre me irritam. Botafogo e Atlético. Quebrou o clima, Fernanda. Caraca! Axé rolando, cara. Botafogo e Atlético. Eu vou falar. 3-1 Botafogo. 1-0 Botafogo. 2-1 Botafogo. Todo mundo acha que vai dar Eu fogão? acho. Vai ganhar. O time do Atlético tá mal demais. Palmeiras empata. O Palmeiras vai empatar, o Botafogo vai ganhar. Fala aí, Big Boys, qual é o seu resultado pra tu? Vai. Botafogo 3, Atlético 6. Pô, ele sempre esculhamba a parada. Vai, fala de novo o outro, do Palmeiras, o teu Palmeiras. Palmeiras 5, Bahia 0. Ele fala que não é Palmeiras. Ele é abusado. Não vou levar a sério. Isso aí nem a Leila Pereira acredita. 5-0 Palmeiras lá na fonte. Agora, outro jogo bem interessante da rodada é Galo e Botafogo, no Independência, portões fechados, uma prévia da Libertadores e o fogão de olho no título brasileiro também. O clima é de decisão. Atlético e Botafogo se enfrentam nesta noite pelo Campeonato Brasileiro. O duelo se repete daqui a 10 dias, valendo o cobiçado título da Copa Libertadores. Bueno, el partido, nosotros tenemos con Botafogo una final de Copa Libertadores, pero antes que eso acontezca tenemos una final el día miércoles, una verdadera final el día miércoles. Ellos están jugando por el campeonato, nos lamentavelmente jogamos por outras coisas. Os finalistas da Libertadores vivem momentos bem diferentes no Brasileirão. O Botafogo é o líder e não perde na competição há 11 jogos. Já o Atlético não está nem na zona de classificação para a Libertadores e não venceu os últimos 5 jogos do Brasileirão. Necesitamos de la reacción, necesitamos volver a ser ese equipo fuerte que supimos ser, reconociendo que ahora mismo estamos mal y que para salir adelante tenemos que hacer un esfuerzo extraordinário. Vocês é que estão a falar na questão da tabela porque o Cuiabá é penúltimo classificado e nós empatamos em casa. Portanto, há aqui alguma desvalorização sobre o nosso rival e o resultado por nós conseguido. Mas a verdade é que vemos a dificuldade daquilo que são os jogos. E já vimos estas equipas a tirar pontos a outras equipas que teoricamente são mais fortes, nos seus próprios campos até. Não podemos ter de forma alguma a ilusão de escolher adversários ou pensar que o jogo vai ser mais ou menos importante. A importância está neste jogo, será agora dia 20 o Atlético, depois o Vitória, depois o Palmeiras, Libertadores e por aí adiante, e depois vamos ver aquilo que a nossa competência, até onde é que a nossa competência nos consegue levar. O clima é de final, mas a partida desta noite vai ter diferenças em relação à decisão do próximo dia 30. Primeiro nas arquibancadas, que vão estar vazias por conta de uma punição contra o Atlético. Segundo, dentro de campo, já que as duas equipes têm jogadores importantes nas seleções, que podem não jogar. Pelo Atlético, os titulares convocados são Júnior Alonso pela seleção do Paraguai e Alan Franco pelo Equador. No caso do Botafogo, Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles pela seleção brasileira. Os outros titulares convocados são Almada pela Argentina e Savarino pela Venezuela. Obviamente, se todos jogarem ou se todos derem um contributo para as suas seleções, ficamos nós, fica o Botafogo privado de poder ter esses jogadores, ou pelo menos na sua plenitude, para o jogo que vai ter de extrema importância. Estamos a falar eu estou a falar disto nos últimos 5 jogos de campeonato, não estou a falar nos primeiros 5. Os 5 últimos jogos nós conseguimos ter uma equipa que luta pelo título e condicionada e privada de jogadores porque têm jogos de seleção no dia anterior ao seu jogo. Isto para mim é um absurdo. Problemas à parte, o duelo desta noite é uma prévia da final da Libertadores. E ninguém vai querer sair derrotado.
Bota o hino do Fogão, que agora é hora de falar do Fogão, futuro campeão da Libertadores e, quiçá, do Campeonato Brasileiro. Mas antes, tem um confronto contra o Atlético Mineiro. Põe na tela pra mim, Pedrinho. Lembrando que o jogo é lá, na Arena MRV/JBL, porque afinal tem caixa de som. No Independência, sem público. É verdade. Sem público por causa daquela palhaçada que fizeram contra o Flamengo. Bem lembrado, Dorileu, você é craque. John, Vitinho Bastos, ele... Barbosa e Alex Telles, Marlon Freitas e Gregory, Júnior Santos na direita, porque o Luiz está voltando ainda, já deve ter voltado essa hora, né? Da Bahia, Eduardo Almada na esquerda, no ataque Tiquinho Soares, mas Savarino e Luiz Henrique e Igor Jesus estarão à disposição, porém jogaram ontem. Igor Dorileu precisa vencer. Precisa vencer, GV. A gente olha a tabela, vê Botafogo e Atlético, um jogo fora de casa, o Galo tem um bom time, mesmo assim o Botafogo, no momento que tá, nessa reta decisiva, tem que buscar uma vitória, até pelo momento do Atlético Mineiro também. O Atlético Mineiro vem muito mal no Campeonato Brasileiro, os últimos jogos do Galo foram terríveis. Horríveis. Contra o Atlético Paranaense fora de casa, contra o Flamengo aqui no Maracanã era para ter perdido. Então o Atlético vem muito mal e o Botafogo tem que se aproveitar disso. Até porque o Palmeiras joga hoje também, enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova. Então um vai estar de olho no resultado do outro. O Botafogo tem que fazer a parte dele, se beneficia do fato do jogo ser sem público, acho que isso ajuda, faz o Botafogo se sentir menos como visitante, então acho que esse fator campo não vai pesar a favor do Atlético Mineiro, e time por time, o Botafogo é mais time, apesar desses desfalques. Então o Botafogo tem que vencer e de repente torcer por um empate do Palmeiras, uma derrota para o Bahia, quem sabe, e aí poder abrir mais essa vantagem. Hoje é de 4 pontos, se consegue bem vencer o Atlético Mineiro, garante pelo menos mais 4 pontos com uma rodada a menos. Então, faltando 4 rodadas com 4 pontos de distância, fica muito perto do título. O Botafogo tem que vencer hoje, não tem outro resultado, empate. O Botafogo tem que vencer para não correr o risco de ver o Palmeiras diminuir essa distância. Muito bem, Dorilhão, amanhã a gente traz tudo sobre esse jogo. Fernandão, preste atenção nesse vídeo aqui, bebê. Pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que hoje enfrenta o Galo em Minas, né? Na Arena MRV, onde todos os adversários têm feito festa nessa arena, porque o Botafogo também não faria uma festa, né, hoje vencendo o time do Galo na Arena MRV, né? Haja vista que depois desse jogo contra o Galo, né, o Botafogo terá mais 2 jogos para enfrentar o Galo novamente em um jogo da final da Libertadores. Já imaginou? Né, esse jogo será um aperitivo, mas será um jogo bastante aguerrido. Na minha opinião, o Botafogo ele se destaca mais quando pega times que não vêm para recuar, né? O Botafogo, a gente vê que o Botafogo sofreu muito quando pegou times que vieram para recuar, né? Vieram recuado. Aí o Botafogo sofreu um pouco mais. O Botafogo, quando pega times que jogam mais aberto, o Botafogo consegue, né, se sair melhor. Então, vamos ver o que pode acontecer. Saiu uma notícia que hoje o Luiz Henrique, o Igor Jesus não começam como titular, né? Já porque jogaram ontem pela seleção brasileira. Essas convocações às vezes é bom para o jogador, mas acaba atrapalhando o time, né? Mas é isso que um bom time tem que pagar. O bom time paga por isso, né? Um time que nem a Ascensão do Botafogo, ele está pagando por ser bom, né? Por incrível que pareça, o Botafogo está pagando por ser bom, né? Por ser bom demais, por estar nessa ascensão, por ser essa vitrine. Às vezes tem jogos que vai ter que jogar sem um dos seus principais jogadores, como o Luiz Henrique, o Igor Jesus, que é artilheiro, né? Mas em compensação a gente já tem, né, o Jacaré voltando, muito veloz, né? Tem um Tiquinho Soares ali também que pode fazer um gol, né? E tudo isso é o preço que um time bom paga. Às vezes ceder os seus melhores jogadores para seleções e com isso perder um pouco de qualidade nos seus jogos, nos campeonatos principais. Mas o Botafogo tem grande chance sim de sair com um bom resultado hoje da Arena MRV. Mas na sua opinião, qual o seu palpite, qual o seu placar para essa partida de logo mais entre Atlético e Botafogo, Botafogo e Atlético na casa do Galo? Comenta aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!